Oi, pessoal, tudo bem por aí com vocês? Resolvi gravar esse vídeo. Eu me chamo Kaliane Vicente, eu sou psicóloga de formação, tô concluindo especialização em saúde mental e esse é o segundo vídeo que eu posto aqui no YouTube. O primeiro vídeo eu falei sobre alguns questionamentos importantes que se deve ter acerca da formação em psicologia, né? Só que faz tempo que eu postei. Então, assim, gente, muitas coisas aconteceram, inclusive até mesmo, olha só, meu visual. Eu tenho algumas dificuldades para gravar vídeo, então eu peço um pouco de paciência para vocês. Dificuldades no sentido de atenção e foco, tá? Outra coisa tô resolvendo gravar aqui muito no impulso do desejo mesmo, né? Não elaborei, não escrevi um roteiro e tal, mas como eu tenho muita vontade, muito desejo de falar sobre este assunto, que é um assunto um tanto quanto polêmico, assim, e aí hoje eu falei, cara, eu vou falar sobre isso. Eu até tive que fazer um chá de camomila, assim, pra dar conta da coisa, gente. Vocês vão entender o negócio. Então vamos lá. Tem um bom tempo que eu pesquiso, estudo de forma autônoma, estudei também em cursos e pesquiso sobre a interlocução, a interligação entre os campos religiosos e espirituais e a articulação disso com a saúde mental, né? Esse é o meu maior campo de pesquisa, no qual, assim, eu me engajo, eu tenho empolgação de estudar, enfim, gente, esse é o meu... Beleza. Aí, existe já uma questão. Por quê? Quando a gente fala de psicologia, a gente tá aí falando de uma ciência, né, assim. E eu falo assim porque também a depender do que se faz. Por exemplo, na ciência mais clássica, né, algumas psicologias não são consideradas científicas, né? E socialmente isso é visto de uma forma ruim, como se não tivesse uma eficácia no acompanhamento psicoterapêutico de um paciente. Não necessariamente só psicologias baseadas em evidência que vai trazer um efeito de fato significativo e efetivo ao paciente. O ponto é como você faz, como você atua. Aí a gente já tem um primeiro negócio, que é o quê? Pô, tá falando de psicologia e religiosidade? Produção de saúde mental e fenômenos espirituais? Que coisa é essa, né? Que campo é esse? Que tá... Enfim, a quem não é da psicologia, vocês não devem saber profundamente, mas talvez devem imaginar, não sei, não se tem muito espaço para esse tipo de debate dentro da psicologia, o que, ao meu ponto de vista, é uma grande falha da área. E eu vou desenvolver esse vídeo e eu vou chegar lá. É muito importante de que se tenha uma atenção em relação a essas queixas dos pacientes que têm um cunho mais religioso ou espiritual. É muito importante que você tenha um cuidado nessa escuta específica, porque isso também vai dizer sobre o acolhimento, não só o acolhimento, gente, mas sobre o vínculo, sobre a qualidade de vínculo, sobre as possibilidades de construção realistas, de troca real entre os sujeitos. Né, filha? É fundamental uma escuta cuidadosa em relação a esses fenômenos, em relação a essas queixas. E aqui a gente não tá entrando no mérito mas será que existe? Mas será que é não sei o quê? Não é sobre a crença do profissional. Não é se é igual a crença que eu tenho religiosa. Não é sobre mim. É sobre o outro. E é sobre a minha ética como profissional de trabalho em relação ao outro. Eu gosto muito de pensar que os profissionais de saúde, eles são profissionais do cuidado. O cuidado é que quando a gente fala assim, cuidado, mas o cuidado é algo muitíssimo elaborado, muitíssimo refinado. Por quê? O que é cuidado? É subjetivo. O que cuida de você? É um abraço?
É uma palavra? O que que cuida? Gente, é singular. O cuidado, ele é construído na relação com o outro. Então percebe que ele é sutil, é delicado. E a escuta cuidadosa, essa postura, ela não é inata, não é um grande dom. Ela é construída com estudos, com aprendizados, com trocas de experiências pessoais. Por que eu resolvi trazer esse vídeo? Eu escuto algumas demandas de pacientes que vão um pouco para esse lado, né? E não só demandas de pacientes, mas também como já escutei algumas falas de familiares, eu vou dizer para vocês o que vocês vão me entendendo. Como também tenho muitas trocas com as pessoas, né, assim, que eu converso na minha vida pessoal, que também me trazem um olhar, assim, nesse sentido, né? Tipo, nossa, mas sei lá, fui uma vez numa psicóloga e eu sentia que não tinha muito espaço para eu falar algumas coisas, etc, etc, etc. Também já atendi, por exemplo, uma criança que tinha, enfim, diversos diagnósticos, um caso assim super complexo, onde nas conversas com a mãe dava para perceber que ela não conseguia me trazer tanto as coisas, as informações mesmo, assim, de uma forma mais esclarecida, né? E aí, eu acho que na segunda conversa que eu tive com ela, depois, ela foi até a diretora da instituição e contou, assim, né? E essa diretora, só para vocês terem esse panorama, ela frequenta uma religião específica, ela é muito dedicada à vida dela espiritual. E aí essa mãe chegou na diretora e falou assim, que ela meio que não sabia se eu ia acreditar, se eu ia validar, mas ficou um pouco desconfortável, porque algumas coisas que ela observa no filho dela, ela acredita que tem um cunho religioso, um cunho espiritual. Aí, assim, né, nesse caso em específico, eu falei, cara, não, ela pode sim falar sobre isso comigo, assim. As próximas atendimentos, né, que eu fiz com a mãe, foram mais profundos, assim, deu para entender um pouco melhor do olhar dela sobre o filho, do que ela tá dizendo, que tem uma conotação aí religiosa. Outra coisa importante que eu quero colocar aqui. Antigamente, o ser humano, ele era visto como corpo e alma, como se fossem coisas diferentes, e havia uma predominância no aspecto da alma, na transcendência do ser, né? Na remissão dos pecados, que normalmente tem muito a ver com a parte do corpo, né, do instinto. Conforme isso, né, aí foi avançando o tempo, e os estudos, então a gente já foi compreendendo que na verdade não está fragmentado, não está dissociado, né? A alma ou a psique, né, a mente, influencia diretamente no corpo e o corpo influencia diretamente na mente. Essa conversa, ela tá acontecendo o tempo todo. Mais recentemente, a gente foi aprofundando de que na verdade também não é só a mente e o corpo. O ser humano, ele tá em contato com um ambiente social. E ele se faz nesse ambiente e faz o ambiente. Então, o ser humano, ele é visto e entendido hoje em dia pela Organização Mundial de Saúde como um ser biopsicossocial. Com isso, quando a gente vai falar de um cuidado, a gente não vai falar de cuidado fragmentado, né? Assim, cuida só de uma parte, não olha da outra. Não. Então, a gente vai falar de um cuidado com um olhar ampliado, um olhar integral. É claro, em multidisciplinaridade, então o saber do médico é importante, o saber do psicólogo é importante, o acompanhamento em serviço social, por exemplo, é importante, em educação, em políticas públicas, né, é importante. Os saberes do contexto religioso também são importantes. Quero colocar 3 pontos para vocês. O primeiro é da fundamental, e eu posso até aprofundar
nisso em outros vídeos, caso vocês desejem. Mas a fundamental importância da liderança religiosa no processo de colonização aqui do Brasil, desde o início, né? E a liderança religiosa era da coroa portuguesa, uma liderança de doutrinação católica. Isso não é um fato insignificante, tá? É algo estruturante da sociedade brasileira e, portanto, também da forma como a gente promove saúde mental, da forma como a gente se relaciona, da forma como a gente se afeta enquanto sujeitos, tá? O outro ponto tem acontecido aí alguns movimentos de subversão à lógica dominante da Igreja Católica. Então, outras ritualísticas religiosas, outros movimentos, inclusive de cunhos mais culturais. Por exemplo, o movimento mais voltado ao reggae, que tinha também aí um teor espiritual no fundo desse movimento cultural, né? E que não é só um movimento cultural, é um movimento também de afirmação política, no sentido de subversão a uma dominância, né, de doutrina religiosa. E aí, quando a gente vai chegando mais próximo daqui, anos 2000, a gente vai vendo também um movimento, por exemplo, dito como místico, né? Voltado ao misticismo, voltado a terapias holísticas, etc. Também são importantes de aprofundar nestes movimentos. Por que eles acontecem de forma coletiva? Por que as pessoas também buscam estes movimentos? Trazendo bem brevemente assim esse aspecto histórico para dizer que hoje em dia, então, a gente também já tem mais condições de análise para entender, por exemplo, contextos de seitas, né? Seitas religiosas, que muitas vezes existe tanto controle e dominação dentro do grupo que a pessoa que está inserida, ela não percebe as violações que ela está passando. Ela, às vezes, ela pode sentir, ela pode estranhar, ela pode até questionar, mas como todos os envolvidos estão imersos no contexto, então ela não tem muito uma outra referência, né, com uma crítica alheia ao contexto. E normalmente os grupos de controle, né, e isso acontece bastante dentro do contexto religioso. A pessoa, ela vai entrando e ela vai ficando mais imersa nesse contexto. Então, ela também vai aí perdendo referências externas da vida dela, porque, de repente, aquela minha amiga que não é da mesma religião que eu, não vai entender o que eu tô dizendo. E aí, é aqui que eu também entro para dizer, para apontar a importância de que, socialmente, coletivamente, as pessoas elas saibam que elas têm espaço sim para trazer aspectos do contexto religioso em análise, para que elas possam elaborar sobre o que está acontecendo em terapia. E em tese, gente, em teoria, muita gente vai me escutar e vai falar assim: não, pô, mas claro, as pessoas têm espaço para falar sobre isso, os pacientes têm espaço para falar sobre isso, eles têm espaço para falar sobre o que eles desejarem em terapia. Na teoria é isso, gente, mas na prática é muito diferente. A praxis, né? A prática da coisa é diferente. Por isso que falei, cara, esse vídeo eu tenho que tomar um pouco de cuidado de como que eu vou me expressar, porque às vezes, gente, eu confesso pra vocês que eu acabo ficando um pouco assim, irritada, né? De ver, assim, inúmeros, por exemplo, profissionais da psicologia falando, né, assim, com desdenho do contexto religioso, do misticismo. E eu vou também dizer uma coisa para vocês, um breve parênteses, tá? Durante a formação em psicologia, a gente tem que meio que escolher, assim, uma abordagem. E eu demorei bastante para
encontrar uma abordagem no qual eu gostaria de aprofundar. E depois de um tempo resolvi me aprofundar na abordagem da psicologia analítica, conhecida como psicologia junguiana. Dentro da academia, a psicologia junguiana, ela já não é muito bem vista. Por quê? Porque o Jung, ele foi talvez um dos únicos teóricos da psicologia que se ateve em aprofundar os estudos sobre as doutrinas religiosas, os fenômenos espirituais em diferentes culturas. E, para quem não sabe, o Jung, ele era, né, da psicanálise, ele era considerado discípulo de Freud, né? Eu não acho muito essa palavra muito... Daí ele teve um rompimento com Freud e ele sofreu aí uma marginalização bastante violenta, tanto na academia quanto em contextos de trabalho em sua época. Eu tô colocando isso porque não é um acaso, essa invalidação. E, só para vocês terem uma ideia, a minha turma era gigantesca, acho que tinha, sei lá, gente, não sei, acho que mais de 40 alunos, não sei, não lembro, mas assim, só eu e um outro rapaz que estudava psicologia analítica. E eu escutei, sim, muitas vezes comentários de invalidação. E o que eu fico pensando é como estes profissionais escutam seus pacientes. Será que realmente existe espaço de escuta cuidadosa para que esses pacientes se expressem? Vou colocar agora o terceiro ponto, que eu nem sei mais se é o terceiro ponto, já coloquei 4, 5. Mas eu quero dizer que também existe o outro lado da moeda, onde existem também profissionais da saúde, psicólogos, psicólogas, eu já conheci alguns, que faz do processo ali com o paciente um espaço quase como de orientação espiritual mediúnica, religiosa. Não é sobre isso que eu tô dizendo. Quando um paciente trazia alguma questão nesse teor, a gente pode encaminhá-lo, né, assim, verbalmente, para que ele busque um contexto religioso no qual ele se identifique, né? Quando um paciente está falando alguma questão de uma mediunidade, por exemplo, bom, esse não é o meu campo, né? O meu campo é te escutar sobre como está sendo esse processo para você, né? O que você tem sentido? Tem ficado com medo desse processo? Você tem se sentido X, Y, Z? Como que tá sendo? Esse é meu campo de escuta. Agora, te orientar a desenvolver a sua mediunidade, isso aí é com o pai de santo, né? Com a mãe de santo, a orientação de um pastor, né? Dentro de um contexto cristão, por exemplo. Entende? Esse vídeo inteiro, ele não é sobre a gente se alienar da crítica. Deixei esse ponto no final, porque eu acho que esse é um ponto bem importante. Eu acho que é válido fechar comigo. Falem aí se vocês... O que vocês pensam sobre... Assim, gente, é um tema que é um tema tão delicado. É um tema que eu acho que é meio tabu, assim, que precisa, sabe, de, uma construção mesmo coletiva acerca disso. Então, assim... Para você que tá vendo, faz um comentário, o que você pensa sobre isso, vamos dialogar, tá bom? Gente, obrigada por assistirem esse vídeo. Eu tenho uma página no Instagram, que eu não posto tantas coisas, mas eu tô assim me engajando para postar mais coisas por lá. É @KalianeVicente, meu nome, assim como tá aqui no YouTube, para quem se interessar, tá bom? Lá eu posto... Principalmente, eu posto alguns vídeos, né, também mais curtos, mas também gosto muito de postar alguns escritos autorais que eu faço, algumas poesias também. É isso, gente. Obrigada por acompanharem meu trabalho até aqui, esse vídeo, né, o trabalho. E até o próximo vídeo.